Bom dia, funilaria e repintura automotiva WE, 9 de abril de 2015. Aqui já recomeçamos a fazer o polimento do Gol. Já se encontra aqui começando o serviço de polimento do capô. Vocês podem ver que uma boa parte do capô já foi começado a fazer o processo de polimento. Que também se encontra a D20, pelo qual já começamos a fazer o serviço. Já soldamos o lugar do suporte do amortecedor, pelo qual já se encontra aqui recolocado no lugar, faltando simplesmente recolocar mais um parafuso e repertá-los. Se encontra aqui também a parte externa do chassi já soldada. Após fazermos a solda pelo lado interno, porque a solda o chassi deve ser escariado e na verdade essas soldas elas devem se encontrar uma com a outra para que ela não fique por cima do chassi, simplesmente por cima. A solda tem que ficar interno, fazendo com que o chassi permaneça como original. Após ser feita essa solda, como já fez a parte externa de solda no chassi, aqui depois vamos dar uma polida para que fique lisinho, original, igual vocês podem ver aqui na área onde nunca foi quebrado. Então aqui onde soldamos, aí vamos lixar para que fique original, lisinho novamente. E essa solda, por isso que ela deve ser uma solda penetrante, ela tem que penetrar todo o chassi, fazendo assim uma escariação no próprio chassi, para que a solda, após ficar lisa, aonde soldou a parede do chassi, ela tem que ficar exatamente da mesma forma que você está vendo aqui, onde eu estou mostrando a espessura da parede. Então, aonde se encontra a rachadura, aonde se encontrava a rachadura, como vocês podem ver, onde eu volto a mostrar, pelo qual tem feito a solda deverá ser travada, recomeçando um cordão de solda e terminando com travando a solda, fazendo o enchimento e travando sempre a solda, pelo qual na hora que lixarmos, darmos uma polida no chassi, ele vai ficar original, e não correrá risco nenhum, porque ficará com as mesmas qualidades que eram como antes, de fábrica mesmo. E aqui é o seguinte, a gente vai realizando o processo de soldagem no chassi, e de repente, quando você menos espera, vai se encontrando cada vez mais alguns serviços. Aqui, por exemplo, já se encontra uma outra rachadura pela qual eu não tinha visto essa rachadura antes. É aqui pela qual
vamos escariá-la e soldar também. Então, uma rachadura dessa aqui, ó, ela atravessou o lado do chassi. Então, devemos fazer uma solda que ela fique interna, para que as paredes voltem à originalidade perfeita do chassi, como eu disse. Algumas pessoas colocam aqui solda aqui por cima da rachadura, a solda fica externa, ela deverá ficar penetrada, ela deverá ficar interna, e muitos soldam, fazem um cordão de solda simplesmente sem escariar e colocam um reforço, como por exemplo, se de repente eu encontrasse um pedaço de metal aqui na oficina, eu poderia dar um exemplo de como algumas pessoas fazem. Mas aqui eu vou encontrar um pedaço de ferro. Aqui, por exemplo, muitos colocam uma chapa dessa, como vocês estão vendo, no chassi. Corta, na verdade, a chapa e costumam soldar a rachadura, como vocês podem ver, e colocar a chapa mais ou menos assim, fazendo com que a mesma reforce o chassi. Mas como vocês podem ver, que o chassi ele fica grosso, não fica com as originalidades de fábrica, não fica bonito, não dá um acabamento perfeito. Então, por isso devemos fazer uma solda interna para que essa solda resiste. Ela deve ser uma solda penetrante e essa solda resiste e fica com as mesmas originalidades de fábrica. E se caso, mesmo que o cara quer que fica mais forte do que a originalidade de fábrica, ele quer ignorar a engenharia, ele até que pode colocar um reforço. Mas na parte interna, pelo qual, se o dono do veículo não resolver vender o veículo, para que fica disfarçado, para que o comprador do veículo não fica vendo que o chassi já foi reformado, né? Sempre colocar reforço na parte interna, e desde que não fica tão grosseiro. Mas a gente recomenda, a gente como profissional, e respeitando sempre as normas da engenharia, pela qual foi o que fez a engenharia do veículo, foi projetado para ser assim, então devemos obedecer às normas, fazendo a solda de maneira que ela penetra o chassi, fazendo com que a espessura do chassi fica proporcional como recomendado pelo engenheiro do veículo, pelo qual tem feito a engenharia do chassi do veículo. Então nunca devemos ignorar isso, porque tudo é sobre medida, tudo é calculado, e essas pessoas eles estudam para isso. Para isso é o engenheiro. Então devemos respeitá-los e nunca devemos ignorar o projeto de seus trabalhos. Agora é o seguinte, outra coisa aqui também. Aqui também já se encontra recomeçado um processo de trabalho aqui também, que vai ter que ser feito aqui no assoalho desse veículo que está oxidado aqui, como vocês podem ver aqui, dá para ver já um começo da oxidação aqui.
E aqui está o carpete, o banco já se encontra solto. Vocês podem ver que o banco está solto. Exatamente para mim tirar esse carpete e realizar esse trabalho. Aqui também nós já recomeçamos a retirar a porta. Vamos recomeçar a tirar a porta, já retiramos alguns parafusos para que possamos trocar o pino das dobradiças. Então fica assim. Tenha um ótimo dia, tudo de bom para vocês.